convite para continuarmos servindo a Deus aqui nesse ano, como o fizemos de alguma maneira em 2013, como um pastor colaborador. E é um privilégio para mim estar aqui, pelo menos uma vez por mês, para crescer com os irmãos e também repartir um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Além desta igreja, neste ano de 2014, estarei ajudando a igreja presbiteriana da Vila Geni, lá em Presidente Prudente. É uma igreja pequena, pastoreada por um grande amigo também, pastor Marivaldo Gouveia. E esta igreja não tem um pastor de tempo integral, ela não tem hoje recursos para isso. Então, nosso projeto, meu e dele, ele é professor e psicólogo, trabalharmos para que de tal maneira, o mais rápido possível, aquela igreja possa ter o seu pastor de tempo integral. E eu quero lembrar que, além dos irmãos que estão aqui, você que está nos ouvindo pela internet, participe conosco do culto nessa hora, preferencialmente, desligue seu celular, prepare uma boa acomodação aí na sala ou na cama, para que nada desvie a sua atenção no período da proclamação da palavra. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias para o segundo livro das Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 6. O segundo livro das Crônicas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus registra o seguinte: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Primeiro domingo do ano, ainda nesses primeiros momentos de 2014, vale a pena lembrar de algumas receitas que com certeza você ouviu, eu também ouvi, sobre como se deve começar o ano novo. Algumas pessoas dizem que você não pode passar de ano se não for de camisa branca ou de roupa branca. Ninguém sabe por quê, mas todo mundo põe. Outros dizem que você tem que pular 7 ondas. Outros dizem que você tem que comer lentilhas. E por aí afora nós temos uma série de receitas que poderiam ajudar-nos ao longo do novo ano. Eu penso que nenhuma delas sozinha ou por si só vão surtir algum efeito. Roupa branca é muito bonito para pessoa magra, para pessoa gorda engorda mais. Até hoje eu vim de branco, né? Eu nem pensei nisso. Pular 7 ondas, nós que estamos aqui no interior, longe do mar, como é que nós vamos pular? Não pula nenhuma. E comer lentilhas. Se você tem problema de ácido úrico que nem eu, lentilhas é um veneno. Enfim, que tipo de receita a gente deve utilizar para começar bem um ano novo? No texto em que lemos, Salomão está começando o seu reinado. Davi, seu pai, o grande rei de Israel, aquele que vencera gigantes, e o mais famoso deles, o Golias, é morto. E Salomão herda o trono, com muitas coisas pela frente. E nesse texto ele nos dá algumas pistas de como a gente pode começar bem.
uma nova atividade, que era o caso dele. Por isso, o tema desta noite, para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet, é este: receita para um bom começo. Você pode repetir o tema comigo? Receita para um bom começo. São 4 ingredientes que Salomão nos apresenta aqui, nesse texto, que vão fazer parte da nossa receita. Primeiro deles, tomar decisões sábias. Onde a gente encontra isso? O texto nos diz que Salomão se fortaleceu. Meus irmãos, ninguém se fortalece sozinho, ninguém se fortalece dormindo. Ele tomou decisões sábias, ele tomou decisões para que as coisas funcionassem durante o seu reinado, em todas as áreas. Se formos pensar na área da economia, Salomão tomou decisões tão sábias que a prata no seu reinado não teve valor algum. Tal era a riqueza. Ele tomou decisões no que tange a organizar bem seu exército. Salomão investiu na cavalaria. Meus irmãos, na época não tinha tanque de guerra, na época não tinha avião. O que valia era cavalo. E Salomão importou cavalos do Egito, a tal ponto que ficaram famosos os seus estábulos. Em algumas viagens que as pessoas fazem por Israel, e algumas delas se visita parte dos estábulos de Salomão. E ele criou tão bem os cavalos, ele investiu tanto nisso, que um dia, quando ele foi fazer uma declaração de amor à mulher que ele amou de fato, a Sulamita, ele disse assim: as éguas de Faraó eu te comparo, ó querida minha. Meu irmão, não faça essa declaração hoje para sua esposa. Não vá chamá-la de égua, por favor. Mas as éguas de Faraó, as éguas do Egito, eram tão formosas, tão bonitas, que quando Salomão pensou em fazer uma declaração de amor, o que veio na cabeça dele foi o estábulo. Repito, irmão, não faça essa declaração. Nós não queremos durante a semana, o pastor Osmar, cuidar de ninguém com algum coice. Então, não use essa terminologia. Salomão investiu em construções civis. Ele construiu coisas lindas e mais na frente iria construir o grande templo, o templo de Salomão, para a adoração a Jeová. Então, meus irmãos, é importante que tomemos decisões para que as coisas caminhem bem. Você pode vestir de branco, mas se não tomar decisão de paz, você vai provocar guerra. Então é preciso tomar decisões para que vivamos em paz. É preciso tomar decisões para equilibremos bem as nossas finanças. Se a prata, na época de Salomão, não tinha valor, não é porque ele fez isso por decreto. É porque as ações econômicas que ele tomou redundaram nisso. Quantas pessoas estão começando o ano novo já em débito financeiro? Quantas pessoas de família já estão começando o ano, gastaram mais nas festas do que podiam e agora já tem que esperar o 13º no final deste ano para equilibrar? Por que a gente faz essas coisas? Por que a gente cede à pressão da mídia? Por que a gente compra certas coisas que não precisa comprar? Você já viu isso? Isso é uma doença dos nossos dias, é uma compulsão. Há pessoas que não sabem sair de casa sem trazer alguma coisa para cá. Tem que comprar. E aí, o cartão de crédito, de débito, vai estourando, juro do cheque especial. Quantos brasileiros estão inadimplentes? Sabe por quê? Porque não tomam decisões sábias. Desde quando eu conheço o pastor Osmar, quando ele estabeleceu sua família, ele sempre usou uma frase muito interessante. Ele come aquilo que está pago. Na sua casa, ele come o que está pago. Isso é um processo de disciplina financeira. Está entendendo? Você quer melhorar esse ano? Você quer melhorar a sua casa? Agora, meus irmãos, uma das coisas mais tristes do meu ministério é quando eu ia fazer visita na casa dos irmãos e não via nesses irmãos um planejamento de construção e via o tal dos puxadinhos. Você conhece os puxadinhos?
Começa a fazer puxadinho para cá, puxadinho para lá, sem um plano, sem uma visão a longo prazo. Aí depois tem prejuízo, porque tem que desmanchar o puxadinho para fazer o outro puxadinho. E aí, nessa emenda de puxadinho, tem umas coisas horríveis. Banheiro que sai dentro do quarto, que não tem ventilação nenhuma, sai na cozinha. Banheiro sai no quarto até que é bom, mas banheiro que sai na cozinha é ruim. Sabe por quê? Faltou planejamento. Você quer tomar decisões a respeito da sua vida intelectual? Você que está aí ainda nos seus estudos. Esse ano eu não vou ficar para recuperação. Então faça esse voto, mas vamos cumpri-lo. Porque só fazer o voto e depois não levar a sério, no final do ano vai ter problemas. Você está a fim de ter uma melhoria na sua vida profissional? Meus irmãos, eu tenho lido que no Brasil não há falta de empregos, há falta de pessoas qualificadas. O problema é que muita gente no Brasil não quer estudar, não quer melhorar a sua capacidade profissional. Com isso, as empresas vão atrás de mão de obra qualificada e não encontram. É preciso melhorar, aprender sempre. Eu sei que dá trabalho, às vezes, começar a estudar depois de certa idade, depois de certo tempo que a gente não já passou pelos bancos escolares, mas vale a pena. Um dos cursos que mais tem feito sucesso é o curso da terceira idade, pessoal que vai fazer faculdade depois dos 60 anos. Então, quando você está pensando que já está na hora de parar, quem sabe é hora de pensar em começar mesmo. Tomar decisões a respeito da sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Quantos votos a gente faz ao longo da vida? Quantos compromissos a gente assume com Deus e depois ali na frente a gente esquece? É preciso tomar decisões sábias para que tenhamos um bom começo. Se Deus tem falado ao seu coração alguma área, daquelas que eu já mencionei, ou outras que eu nem mencionei, nem vou mencionar, abra seu coração, ponha em ordem, tome decisões. Se é preciso sair de dívidas, comece hoje, sente-se com a sua família, convença toda a sua família que a coisa está apertada, faça um orçamento familiar, mude seu estilo de vida, para que daqui a algum tempo você não tenha mais dívidas, você durma mais tranquilo. Tome decisões a respeito da sua alma, suas emoções. Perdoe quem precisa ser perdoado. Eu passei por uma experiência nesse final de ano muito marcante na minha vida. Uma querida irmã, que foi minha ovelha lá em Presidente Prudente, um certo tempo da vida ela deixou a nossa igreja, ela foi visitada por um dos pastores auxiliares, que trouxe lá uma resposta, mas eu, como pastor titular e também por ser muito amigo, ter sido muito amigo dela, deveria ter ido à casa dela, mas não fui. O tempo passou, ela foi para uma outra igreja e recentemente ela ficou gravemente enferma. E o seu genro, que é pastor, numa reunião do conselho de pastores, me disse: Paulo, vá visitar a fulana porque ela está muito mal e ela precisa liberar algumas coisas no coração. Ele não falou nada a meu respeito, ele jogou alguma coisa que eu captei. Eu estava saindo de viagem no dia seguinte e disse a ele: quando eu voltar eu vou visitar. Ele disse: pode ser que você não chegue a tempo. Mas eu tinha que viajar e voltei. E essa irmã estava aqui entre nós ainda. Um dia eu recebi uma mensagem pelo celular: fulana está no hospital, muito mal. Seria bom que você pudesse ir visitá-la. Então eu fui. Nunca houve nada entre nós, nenhum tipo de discussão. Mas de repente, nossos relacionamentos não foram mais o mesmo. Nossa amizade não foi mais a mesma. Viajamos juntos de férias algumas vezes. Era líder das mulheres, na época da Sociedade de Senhoras ainda. Eu então fui ao hospital. Entrei, estava lá toda a família, ela já quase não falava nada, bem desfigurada. Peguei na sua mão e disse que estava acompanhando a sua enfermidade, de fato a gente estava. Mas eu disse: eu não vim aqui para
para dizer que eu estou acompanhando a sua enfermidade. Eu vim aqui porque eu preciso pedir perdão para você. Porque eu falhei com você, como seu pastor e como amigo. Em meu nome, em nome da Leia, que era também grande amiga, nós viemos aqui, eu vim aqui para te pedir perdão. Você nos perdoa? Você poderia nos perdoar? E ela fez algum barulho com a boca, mas eu não consegui distinguir bem. Eu pedi a ela que apertasse a minha mão, bem forte, se ela de fato estava nos perdoando. E ela apertou. E aí então eu agradeci a ela, oramos, e orei para que ela também tivesse forças para liberar perdão para outras pessoas que eu sabia que a haviam magoado. No dia seguinte, ela partiu para o Senhor. Parece que Deus estava segurando essa irmã até que a gente pudesse acertar as coisas. Tem alguma coisa para acertar? Tem algo que precisa ser restaurado? Tome a decisão correta. Salomão nos orienta que ele começou o reino e ele se fortaleceu. Isso é, tomou decisões adequadas para que as coisas caminhassem bem. O segundo ponto da receita para que a gente comece bem é congregar o povo de Deus. Diz-nos o texto que Salomão ajuntou toda a liderança, os capitães de 1000, de 100, todos os líderes, e ajuntou-os para ter comunhão com ele. Salomão não reinou sozinho. Salomão não tomou decisões sozinho. Salomão procurou estar com o povo de Deus. No Novo Testamento nós encontramos uma advertência no livro de Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Tem gente que descarta a igreja com muita facilidade. Tem gente que não veste a camisa, não assume os compromissos devidos. E hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo uma espiritualidade muito barata nesse sentido, onde há tanta igreja, tantas denominações, e infelizmente há algumas que pescam em aquário, que não ficam satisfeitas. Tem tanta gente para evangelizar, tem tanta gente no Brasil que precisa de um compromisso sério com o Senhor, mas eles têm prazer de vir pegar nos aquários. E tem irmãozinho muito fraco, que cede às pressões, aos convites, às promessas. Uma ocasião, estudando sobre avivamento, eu vi uma definição muito interessante. Avivamento é como uma churrasqueira. Falar em churrasco já é coisa boa, né, Sidney? Um churrasco. Lá na churrasqueira estão os pedaços de carvão. Quando põe o fogo, alguns carvões pegam fogo. Outros carvões, outros pedaços de carvão estão na churrasqueira, mas não necessariamente estão com fogo. Eles estão na churrasqueira, mas não estão queimando. O que é o avivamento? Segundo o homem que nos deu essa definição, parece que Deus vem com um fole. Sabe o que é fole? Os mais velhos aqui sabem, né? Vamos pegar aqui os mais novos, assim, um ventilador. Né? Tem gente que não sabe acender carvão, churrasco, para fazer o churrasco, põe o ventilador. Eu, quando vou num churrasco e já vejo que o cara está precisando usar ventilador para fazer fogo, eu já fico pensando que jeito vai sair a picanha, se é que vai ter. Porque cabra bom de churrasco não precisa de ventilador. Então Deus vem e assopra nessa churrasqueira. E aí esse fogo que já estava em alguns, alastra e pega outros pedaços de carvão. Isso é avivamento. A pessoa está na igreja, mas não está brilhando, não está com fogo de Deus na sua vida. Por isso é importante estarmos juntos. Não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de vir ao culto por qualquer motivo. Tenha essa perspectiva, como o pastor Osmar disse agora há pouco, como diz no Salmo também, é aqui que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Congregue, por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, nenhuma denominação é perfeita, nenhuma igreja é perfeita, todas têm valores e têm defeitos, todas têm. Mas nós precisamos da igreja. Se não precisássemos, o Senhor Jesus não teria inventado isso. Foi Ele que inventou a igreja. Não fomos nós os pastores ou os presbíteros ou qualquer pessoa. Foi o Senhor Jesus. Por isso, quando você encontra uma pessoa que diz assim, eu creio em Deus, mas não preciso da igreja, duvide da fé
dessa pessoa. Duvide, porque ela está negando o que o Senhor Jesus ensinou. Congregue, faça como Salomão, tenha comunhão com as pessoas, reparta dos seus dons e seja abençoado com os dons das pessoas. Mas congregue, esteja junto, fortaleça, compartilhe e, acima de tudo, faça um projeto de união. Seja você um vínculo da paz e não pessoas que separam ou contribua para a separação das pessoas. Isso é a receita para um bom começo. Primeiro ponto, tome decisões acertadas ou corretas. Segundo, congregue com o povo de Deus. Terceiro, consulte ao Senhor. Diz-nos o texto que Salomão então subiu ao alto que estava em Gibeon, ainda não tinha templo, a tenda da congregação estava em Jerusalém. Salomão foi até um local onde era um local de culto, e ali junto com o povo de Deus eles consultaram ao Senhor. Consultar significa dizer: Deus, nós estamos querendo fazer alguma coisa, e o que o Senhor diz para nós? Porque quando você vai consultar um médico, a primeira coisa que o médico faz é perguntar o que você tem. E aí você começa a historiar, e se você omitir alguma informação, ele poderá não caminhar para o diagnóstico bom. Então você precisa ser honesto e contar para ele o que está acontecendo. Não omitir alguma informação. Aí ele vai pedir os exames. O duro é que tem gente que, quando vai ao médico, não acredita que o médico pode ser uma bênção na vida dele. Então o médico, com aquilo que ele estudou, ele está lá um diagnóstico, mas tem gente que sabe mais do que o médico, mesmo não tendo feito medicina. Ele acha que não precisa nada disso, que o médico está errado. Não, aí não faz o tratamento e aí complica mais a situação. Quando a gente consulta a Deus, nós estamos querendo saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Para certas áreas nós temos que, de fato, tentar ver o que Deus vai dizer. Para outras, não. Já está revelado qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus já está revelada, que eu e você cresçamos em maturidade. Já está revelado. Você não precisa ficar perguntando para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu cresça nesse ano um pouco mais na fé? Não precisa perguntar. Já está revelado o que Ele quer. O apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Você foi salvo em Cristo Jesus. Você tem a sua experiência com o Senhor. Tanto vocês que estão aqui, como aqueles que nos ouvem pela internet. Você tem a garantia do selo do Espírito Santo na sua vida. Você acha que parou por aí? É preciso desenvolver essa salvação que um dia nos foi dada gratuitamente no amado, o Senhor Jesus. Você não precisa perguntar para Deus se você precisa ser fiel. Deus quer que nós sejamos fiéis. Ele quer. Deus quer que nós sejamos mais santos. A palavra santo significa separado. Agora há pouco cantamos um cântico cuja letra fala dessa coisa de uma inocência para o mal. Achei interessante isso. Por um lado, a gente tem que ter uma inocência para o mal. Por outro lado, você tem que estar muito esperto. Mansos como a pomba, porém prudentes como a serpente. O problema é que às vezes a gente toma decisões na vida sem consultar ao Senhor. Aí vai reclamar com Deus. Sabe uma das maneiras interessantes de Deus nos responder? É através do conselho dos sábios. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quando você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida, reparta essa decisão com pessoas mais velhas, pessoas de sua confiança. Veja a opinião deles, para ver se a coisa vai por aí mesmo. Às vezes a gente se entusiasma com uma proposta de trabalho e só vê os lados positivos dela. Mas alguém tem que nos ajudar a ver os riscos e também alguns lados negativos que porventura possam existir. E
Toda decisão importante na vida, se você a tomar sem um tempo mais habilidoso, mais adequado de reflexão, nós corremos o risco de tomar a decisão errada. Consulte ao Senhor. Na época do Antigo Testamento, as pessoas não tinham muita facilidade de entender a voz de Deus. Então o sumo sacerdote trazia no peito uma placa chamada Urim e Tumim. Você já deve ter lido isso na Bíblia, não é? É uma coisa meio misteriosa. Mas o fato é que essas pedras, quando estavam no peitoral do sumo sacerdote, e havia uma consulta de algo muito interessante ou importante para o povo de Deus, essas pedras refletiam o brilho. E esse reflexo do brilho era entendido como a orientação de Deus. Hoje nós não precisamos mais de Urim e Tumim. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós e sobre nós, nos indicando o caminho, nos consolando, nos confortando e nos constrangendo a fazer o que deve ser feito. Consulte ao Senhor. O que pode ser feito nesse novo ano que você ainda não consultou ao Senhor? Consulte. Faça como Salomão e o povo de Israel. E finalmente o quarto item desta receita para um bom começo. O primeiro item, se você se lembra, tomar decisões adequadas. O segundo ponto da receita, congregar com o povo de Deus. Terceiro ponto da receita, consultar ao Senhor. E quarto ponto da receita, servir ao Senhor. Diz-nos o texto no versículo 6, que Salomão ofereceu sacrifícios no altar. E ele ofereceu um sacrifício de 1000 cabeças de gado. Eu não tenho ideia quanto custaria isso hoje, mas é uma nota grande. Mas não é tanto pelo valor. Aqui está a expressão de alguém que está dizendo: Senhor, o Senhor é mais importante na minha vida. É o Senhor que nós vamos servir. Nós queremos obedecer a tua palavra. E eles então consagraram ao Senhor ali, serviram ao Senhor, como era no Antigo Testamento, com holocaustos. Hoje não precisamos mais de sacrificar animais. Daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia. É o maior exemplo de um ser humano que serviu a Deus na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele lutou contra esse serviço em algum momento. Ele buscou a Deus dizendo: Deus, não tem um jeito, não tem uma maneira, não tem um jeitinho brasileiro de eu escapar da cruz. Entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha. E então ele foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E lá na cruz ele declarou que estava cumprindo o seu serviço fielmente. Está consumado. Está consumado. Fiz o que tinha de ser feito. Há um pastor presbiteriano, que foi meu colega de seminário, ele tem um programa na Bandeirantes, todo domingo, 15 para meio-dia, se não me engano, pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes, em certa ocasião, pregando sobre o apóstolo Paulo e usando da criatividade e imaginação, ele fez uma colocação que eu gostaria de repetir aos irmãos. O grande drama do apóstolo Paulo ao longo da vida era ficar só. Toda vez que ele ficava sozinho, ele passava por algumas angústias. Tanto é que quando ele escreve para Timóteo na sua última carta, ele diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Venha ter comigo depressa. Paulo não gostava de ficar só. Entretanto, quando a perseguição de Nero ficou mais violenta, Paulo foi tirado da casa onde ele era um preso diferenciado e foi jogado num calabouço, praticamente onde corria o esgoto de Roma. E lá ele ficou só. E aí então, nessa dramatização final, ele ficou ali um certo tempo, não sabemos quanto, mas acabou fazendo amizade com o carcereiro. E quando então, de repente, ouviu-se uma voz: Paulo. Ele saiu da sua prisão, foi em direção ao lugar onde ia ser decapitado. E aí o carcereiro olhou para ele e disse: olha, você foi um preso diferente aqui. Você não me deu trabalho, você me ensinou muitas coisas, por isso a você eu vou dar um presente. Você vai ter a possibilidade de falar
suas últimas palavras. Isso não acontece com os outros presos. Mas como você foi o que foi aqui dentro, eu vou te dar esse privilégio. Então Saulo teria dito ao carcereiro, ao homem que iria matá-lo ali, não é? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o reto e grande juiz dará a mim e a todos quantos amarem a sua vinda. Servir a Deus. Olha, você pode se aposentar na sua vida profissional. Eu e o pastor Osmar podemos até nos jubilar no ministério. Mas a vida cristã não tem aposentadoria. Nós só vamos parar de nos envolvermos com a vida cristã aqui até o último dia da nossa vida. Há pessoas que acham que depois de certo tempo não precisam mais de Deus, não precisam mais da igreja. E acham que já sabem tudo. E deixam de servir a Deus e servir ao povo de Deus. Há várias maneiras de a gente servir a Deus. Vamos pegar o exemplo de uma família que abençoou muito a vida de Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. Lembra dos irmãos de Betânia? Maria, aquela que tinha prazer em desenvolver o seu intelecto, o seu conhecimento. Vamos chamar conhecimento teológico. Ela gostava de ficar sentada aos pés do Senhor. Já Marta gostava de fazer as coisas. Parece que Marta e Maria estavam brigadas naquele dia. Tanto é que Marta parece que não tem coragem de falar com Maria. Diz assim, Senhor, fala para Maria vir me ajudar. Você já viu família assim? Que não consegue falar com a outra pessoa diretamente. E Jesus falou, Marta, calma Marta. Maria escolheu uma parte aqui que por hora é a melhor. Mas Jesus depois levantou e foi se alimentar, graças a Deus, porque Marta estava preocupada com a alimentação. E Lázaro? Lázaro, meus irmãos, foi a única pessoa por quem Jesus chorou enquanto esteve aqui. Parece que Lázaro era o grande amigo de Jesus. Da ideia de que quando Jesus se hospedava ali naquela casa, era no quarto de Lázaro que Jesus ficava. Tinham bons papos, boas conversas. E um dia Lázaro morreu. E Jesus estava longe, demorou 4 dias para chegar. E as duas irmãs, quando viram Jesus chegar, disseram a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E quando Jesus chegou em frente ao túmulo, diz o texto que ele teve uma convulsão interna. Tal a emoção que ele tomou conta. Então, ele chamou Lázaro para fora do túmulo e ressuscitou o grande amigo. A pergunta é, e como é que Lázaro servia a Jesus? Lázaro foi o evangelista de boca calada. Você já viu isso? Diz o texto que depois da ressurreição, Lázaro ficava em pé na porta da sua casa e as pessoas vinham de Jerusalém, de outras partes, para ver o homem em pé. Esse cara morreu. Eu vi ele morto e agora ele está vivo. E muitas pessoas creram em Jesus por causa disso. Eu quero dizer para você o seguinte, às vezes tem gente que evangeliza melhor de boca fechada. Agostinho, grande teólogo cristão, disse o seguinte, viva o evangelho, se necessário, use palavras. Viva o evangelho, se necessário, use palavras. Como é que você está servindo a Deus? Como Marta, correndo para cá e para lá? Graças a Deus, que bom que tem gente na igreja que corre para cá e para lá e faz as coisas acontecerem. Outros como Maria, se preocupam mais, quem sabe, com a área do ensino. E como Lázaro, o amigo, o que mantém um bom relacionamento. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica. São 15 capítulos onde Paulo fala da justificação pela fé. Mas Paulo não termina uma carta tão teológica e parece que tão seca em seu conteúdo, sem mencionar no capítulo 16 uma série de pessoas que foram importantes no seu ministério. É assim que a gente serve a Deus, com as pessoas. Servindo a Deus e servindo as pessoas. Se você prestar atenção no conceito de milagre na Bíblia, tem hora que Deus vai trazer anjo para dar um milagre. Isso é possível. Mas a maioria das vezes Deus vai usar pessoas para fazer o milagre.
Muitas vezes Deus vai usar pessoas para te abençoar, para te socorrer, para te suprir aquela necessidade, como um verdadeiro milagre. Em outros momentos, Deus vai usar você para suprir uma outra necessidade. Para a glória de Deus, eu encerro com esse testemunho. No final do ano passado, uma ex-ovelha minha lá de Prudente, garoto, fiz seu casamento, vi sua conversão da sua família, veio da macumbaria, deixou de servir ao diabo para servir ao Senhor. O sonho desse garoto era ter uma oficina mecânica. Ele trabalhou em grandes empresas lá em Prudente, Caiado Pneus, na Citroën. E até que chegou o momento que ele entendeu que era hora de estabelecer a sua oficina mecânica. E junto com outro colega de serviço, ambos saíram daquela empresa e começaram uma oficina. E as coisas começaram a dar certo, estava indo bem. Mas de repente, um dia a polícia abaixou lá e o prendeu. Porque ele não sabia que o seu sócio estava envolvido com drogas. Não sabia. E foi encontrada uma quantidade de droga. E aí os cheques que os clientes haviam dado para pagar o serviço do carro foi tido como coisa de droga. E nessa hora não tem como explicar muita coisa, enfim, ele foi preso, ficou 4 meses presos. O outro rapaz assumiu a culpa. Mas mesmo assim houve uma demora para que o assunto terminasse. Fui então chamado pela esposa para dar um depoimento a favor dele. Prontamente eu me dispus a fazê-lo. Não poderia estar presente no dia da audiência por questões de viagem. Então dei meu depoimento lá no escritório da advogada, dizendo tudo o que eu sabia de fato dele, do bom testemunho. Ao longo de 10 anos que ele foi minha ovelha, nunca precisei ir à sua casa, nunca precisei chamar a sua atenção por nada, nunca se envolveu com nenhum tipo de vícios, enfim, de boa índole. Infelizmente arrumou uma amizade errada, um sócio errado. Então dei meu depoimento por escrito e viajei. Quando eu retornei e liguei para saber do resultado, quem atendeu o telefone era ele. E, pastor, muito obrigado pela sua ajuda e tal. O seu depoimento foi importante. Eu estou já liberto. O juiz assinou uma libertação provisória, alguma coisa assim. Mas eu falei, eu quero falar com a sua esposa. E eu falei com ela e a parabenizei pela luta, pela maneira como ela encarou esse período, ficou doente. E também a família, como todos se uniram para poder resolver essa questão. E aí ela me disse, pastor, eu queria lhe contar o seguinte. Lá no dia da audiência, depois de vários depoimentos, a advogada leu o seu depoimento. E quando ela terminou, o juiz disse, não preciso ouvir mais nada. Com esta palavra, eu entendo que esse rapaz deve ser solto. E assinou o habeas corpus. Você tem procurado servir a Deus com isso, com a sua maneira de ajudar as pessoas? A única coisa que eu disse foi dizer a verdade. Se de fato eu tivesse informações de que aquele moço estivesse envolvido com droga, jamais eu daria o depoimento favorável a ele. Mas eu o conhecia, sabia da sua índole, do seu caráter. Quero desafiar você a ter uma disposição nesse ano de servir a Deus de uma maneira ainda mais intensa do que você tem servido. Como fazê-lo? Veja o que Deus coloca na sua frente. Veja as oportunidades que Deus coloca para você. E eu tenho a alegria de, aqui nesse auditório, olhar lá no fundo e ver uma irmãzinha querida chamada Dona Geni. Dona Geni tem mais de 90 anos. O que essa mulher conhece de Bíblia, de fé? Ela podia ficar na casinha dela, quietinha. Mas ela se arruma, fica bonita, cheirosa. E vem. Ela não faz muito mais coisas na igreja como já fez no passado. Mas só de olhar para ela e ver que ela está aqui entre nós, isso anima a minha fé. E me desafia a continuar servindo ao Senhor.
Curve a sua cabeça. Senhor, cada um de nós começou esse ano de várias maneiras. Reunido em família, com festas, com alimentação. Que bom que as coisas puderam ser assim. Mas nada daquilo lá, quem sabe, vai fazer desse ano novo um ano diferente. O que poderá fazer esse ano diferente é a receita que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos a tomar as decisões adequadas, como fez Salomão. Senhor, ensina-nos a congregar com os irmãos, como fez Salomão. Senhor, ensina-nos a consultar-te, como fez Salomão. E ensina-nos a servir-te, como fez Salomão. E assim, se o fizermos, com certeza, teremos um ano novo muito abençoado. E pela fé, nós desejamos ter esse ano abençoado em nome de Jesus. Amém.